Previsões da semana de 28 de outubro a 3 de novembro. Já vivendo aí a temporada escorpiana, o Sol com toda a sua potência e luz iluminando, recebendo as vibrações desse signo de transformação, de renascimento, levando também aí em consideração a importância da lua nova que marca o início da lunação escorpiana também no dia 1º de novembro, ainda essa semana, na sexta-feira. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudo o que os astros estão querendo te dizer aí ao longo dos próximos dias. E antes da gente aprofundar no tema, como sempre, já deixa aqui o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho para que você fique sempre a par aí das próximas atualizações que subirem aqui. E para você que não me conhece, está chegando aqui agora no canal, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar astrologia alinhada à psicologia profunda de Jung, para que você utilize esse método dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Começamos a semana com a energia escorpiana em alta, o Sol ingressou no signo de Escorpião, marcando a temporada do signo, onde todos os escorpianos começam aí a fazer aniversário, até o dia 21 de novembro, todos aí já vão ter cantado parabéns. Então, para você que é do signo de Escorpião e deseja fazer análise da sua revolução solar, que é o mapa de aniversário, já entre em contato comigo, o link para o agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo, porque a análise de revolução solar vai te trazer um entendimento profundo sobre o seu ciclo solar, de um aniversário a outro, as principais áreas da vida, seus pontos de atenção, os pontos de força, os desafios desse ano, as saídas para lidar com esses desafios. Então, uma análise que te traz uma compreensão profunda sobre o seu momento presente e também sobre o que está por vir aí na sua vida. Então, não deixe de agendar aí a sua revolução solar. Mas já falando da energia da semana, a energia escorpiana ela vem aí com uma força bastante importante, levando em consideração que no dia 1º nós temos a lua nova marcando a lunação de Escorpião, um período de 29 dias, né, onde nós teremos aí o trânsito da lua, né, em torno da órbita terrestre. Então nós vamos trabalhar muito a energia de Escorpião ao longo dos próximos 29 dias. É importante entender também que no dia 1º de novembro nós temos a primeira oposição de Marte em Câncer com Plutão no signo de Capricórnio. Um momento de encerramento de ciclos, a gente já vai sentindo a energia desse trânsito essa semana se intensificando, ela já vinha aí se fazendo presente na semana passada, mas quanto mais Marte se aproxima da oposição exata com Plutão, né, que vai acontecer a 29 graus do signo de Câncer, mais a gente vai sentindo essa energia potente, muitas vezes trazendo aí um pouco mais de ansiedade, inquietação. A gente vai precisando aí realmente agir, né? Marte vem falar de ação, para ressignificar conteúdos emocionais e situações que de alguma forma possam se expressar de forma negativa e destrutiva na nossa vida. Eu realmente recomendo que você assista ao vídeo onde eu falo sobre Marte e Plutão, porque esse encontro é o primeiro encontro de uma série de encontros que vão acontecer aí em janeiro, né? Nós temos esse primeiro no dia 1º de novembro, depois nós temos um outro encontro de Marte com Plutão em oposição no dia 1º de janeiro, né? Quando Marte estiver retrógrado, então a gente vai ter aí uma retrogradação de Marte ainda esse ano, e um último encontro em abril de 2025. Então, esse primeiro encontro que nós teremos na sexta-feira, dia 1º de novembro, ele vem trazendo aí um início de um processo, tá? Que ele finaliza em abril de 2025. Então não deixe de assistir esse vídeo, entra lá, assista esse vídeo, onde eu falo sobre Marte e Plutão, porque realmente ele é importante para você entender essa dinâmica que está por vir. Começamos então a segunda-feira, dia 28 de outubro, com a Vênus em Sagitário em quadratura, um aspecto de tensão com Saturno retrógrado no signo de Peixes. Então sempre que a gente fala da Vênus em Sagitário, a gente está falando dessa valoração da nossa liberdade, da nossa expansão no campo das nossas relações, na nossa expansão no campo das nossas finanças. Então esse é um trânsito que vem trazendo a necessidade
de limites, porque sempre que a gente fala de Saturno, a gente está falando de limites, a gente está falando de maturidade, a gente está falando de responsabilidade. Enquanto Vênus em Sagitário quer viver novas experiências, abrir caminhos para que o desejo possa se fazer presente no campo das relações, na vida, né? Uma Vênus muito aventureira. Então, provavelmente você pode sentir aí ao longo dessa semana a necessidade de viver coisas novas com a pessoa com a qual você se relaciona ou com um sócio, mas sentir que existe alguma coisa que está emperrando, que está dificultando, porque a energia de Saturno, ela tensiona essa Vênus. Então, para que essa expansão ela possa acontecer, para que novas experiências possam ser vividas, é muito importante que você veja a situação a partir de uma perspectiva concreta, racional, objetiva, utilizando o seu discernimento para entender se esse caminho que você deseja seguir realmente vai ser bom para você, ou se você não está saindo do foco da sua atenção, né? O que pode acontecer, como a gente tem aí uma Vênus no signo de Sagitário, levando em consideração que Júpiter está retrógrado, Júpiter é o regente de Sagitário, Júpiter está retrógrado no signo de Gêmeos, a gente pode se deparar com muitas possibilidades, né? Então, a gente pode se ver até com outros interesses em outras pessoas, né? Então, às vezes você está num relacionamento e você começa a sentir interesse de estar com outras pessoas, vivenciar aventurinhas aí com outras pessoas, e a energia de Saturno vem olhando e falando, ó, responsabilidade, maturidade, calma, paciência, as coisas elas precisam ser muito bem pensadas para que você não se sabote, porque às vezes existem situações que precisam ser resolvidas ali no campo relacional e existe a tendência de sair pela tangente, né? Pelo fato de não querer enfrentar algumas responsabilidades. Então, muito cuidado para você não botar os pés pelas mãos, a carroça aí na frente dos bois nesse momento, tá? A energia de Saturno, ela pede ações muito maduras, muito responsivas, muita atenção aí com atitudes inconsequentes, precipitadas aí na sua vida. Isso pode atentar contra os seus relacionamentos afetivos, contra as suas parcerias, sociedades. Então, atenção. Esse aspecto de Vênus-Saturno nos chama ao equilíbrio entre a nossa necessidade de liberdade e as nossas responsabilidades em relação ao outro. Esse aspecto ele pode ser harmonizado a partir do aspecto de Marte em Câncer em Trígono, um aspecto de influência com Netuno retrógrado no signo de Peixes. Então, frente a essas necessidades, né, de liberdade, a gente pode encontrar um caminho a partir do momento que a gente utiliza a nossa ação Marte para cuidar do outro, para proteger o outro, para se cuidar também no nosso emocional, porque muitas vezes a nossa necessidade de fuga pode, numa segunda instância, trazer desconfortos, gerar culpas, ressentimentos, remorsos. Então, se a gente olhar para as nossas ações a partir de uma perspectiva mais cuidadosa, mais cautelosa, levando em consideração esse aspecto compassionado, né? Então, como que você pode direcionar a sua ação para cuidar daquilo que é importante para você? Isso se projeta aí dentro do âmbito doméstico, nas relações familiares, nas relações amorosas, na sua relação com seus filhos, enfim, com aquelas pessoas que são queridas a você. É uma ótima oportunidade para fortalecer vínculos no campo emocional, expressando os seus sentimentos, dialogando sobre os seus sentimentos, trazendo também à tona as suas necessidades para que elas sejam colocadas na mesa e elas possam ser discutidas, trabalhadas, alinhadas em relação ao outro. Esse aspecto nos convida a sair um pouquinho do nosso egoísmo e ter mais empatia. Talvez seja uma semana onde você sinta a necessidade de estar mais presente para auxiliar as pessoas que são importantes para você a resolver problemas, situações aí. Isso pode se expressar dentro de casa ou até em relações com pessoas que sejam familiares a você. E ainda no começo da semana, segunda, terça, quarta-feira, tudo isso que eu estou trazendo até agora, a gente pode aí trazer para esses 3 primeiros dias da semana. Nós teremos também o sextil de Urano no signo de Touro, Urano que está retrógrado no signo de Touro,
com Saturno retrógrado no signo de Peixes. Então o sextil ele é um aspecto de harmonia. E sempre que a gente fala de um aspecto dessa natureza, a gente está falando de mudança. Então a energia de Saturno em Peixes vem trazendo esse peso dessa responsabilidade e compromisso para que os nossos sonhos se tornem reais. E quando nós temos esse aspecto com Urano em Touro, existe uma abertura. É como se esse processo de construção e estruturação dos nossos ideais, eles ficassem um pouco mais leves. Existe uma possibilidade de fluidez, onde você consegue se adaptar melhor às situações. Sair da rigidez de querer as coisas sempre do seu jeito ou de querer controlar muito as situações para abrir a sua mente para outras possibilidades, para renovações, para revoluções aí na sua vida, nos seus projetos, nas suas relações. Se você está enfrentando um período de mudança na sua vida, pode ser que você sinta que essa semana as coisas elas começam a fluir de maneira um pouco mais desimpedida, né? Com mais abertura, os caminhos começam a se abrir mais. É uma ótima oportunidade para você ressignificar estruturas de crença, estruturas de valores que são muito conservadoras, né? Coisas muito rígidas e muito inflexíveis. Esse é um aspecto que vai auxiliar muito com que as mudanças sejam menos desgastantes e que elas possam harmonizar e se adaptar aí na vida diária ao longo dos próximos dias. E uma dica, uma sugestão para essa semana é tenha a iniciativa e utilize a sua vontade, a sua coragem, a sua valentia para se adaptar às situações, para viver realmente mudanças, já que Marte em Câncer faz também um sextil com Urano no signo de Touro. Então nós temos Saturno em sextil com Urano em Touro e Marte em sextil com Urano em Touro. Nós temos Urano num posicionamento muito interessante, o que favorece essa transcendência. Se a gente se adapta, se a gente começa a olhar para a nossa realidade a partir de perspectivas diferentes, vendo oportunidade, muitas vezes naqueles problemas e naquelas situações que nós julgamos tão difíceis e tão penosas, a gente vai conseguir abrir um campo de experimentação e de ampliação aí dos nossos horizontes para que a gente saia dos padrões convencionais que muitas vezes nos aprisionam em situações que há tempos nós queremos sair, mas que nós não saímos muitas vezes por uma necessidade de estar ali numa zona de conforto, né? Num lugar conhecido. Então, tenha coragem para se mover e sair desses espaços que te trazem essa pseudo-segurança para seguir caminhos que sejam aí mais positivos para você. Talvez seja um momento aí para você viver uma mudança no seu trabalho, ou uma mudança na sua casa, ou uma mudança em estruturas aí no ambiente doméstico, com as pessoas que vivem, convivem com você, talvez até tendo uma conversa franca com alguém, aí o seu roommate, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, o seu companheiro, o seu esposo, o seu namorado, enfim, o seu chefe. É uma ótima oportunidade para, a partir de uma ação responsiva, criar um espaço para que reestruturações aconteçam, para que reformas aconteçam e te tragam um lugar de mais estabilidade, de mais nutrição, onde você possa vivenciar a sua individualidade com mais liberdade, com mais alegria, com mais entusiasmo. Então tudo isso que eu falei até agora, a gente pode trazer aí para segunda, terça e quarta, tá? Embora essas energias elas nos acompanhem aí ao longo de toda a semana. E na quarta-feira, dia 30/10, nós temos Mercúrio em Escorpião em oposição com Urano em Touro. Esse já é um aspecto um pouco mais tenso. A gente precisa ficar atento a ele ao longo da semana, porque essa oposição de Mercúrio no signo de Escorpião com Urano no signo de Touro, um aspecto de tensão, intensifica a nossa mente, nos conduzindo a questionar aqueles assuntos que estão em segredo, aquelas situações que não foram comunicadas, que não foram expressas, tanto em relação à nossa realidade interior, quanto em relação ao outro. É aquele momento onde a gente pega ali uma mentira ou enxerga uma coisinha ali que estava mais ou menos à vista, mas que você não tinha percebido também, de repente aquilo vem à tona e você olha e você percebe aquela situação, seja aí no seu relacionamento, seja aí numa dinâmica profissional, seja
nas suas relações familiares, seja até no seu próprio processo interno de desenvolvimento pessoal. Existe uma tensão entre a necessidade de manter essas informações, essas situações privadas, né, em segredo, e um impulso muito grande de trazer isso à tona, de expressar, de comunicar as suas percepções e as ideias que chegam a partir desses conteúdos que chegam para você nesse momento. Como eu disse, a gente pode ter aí revelações inesperadas, coisas que você não imaginava, elas vêm aí, pipocam e você tem que lidar com aquelas situações. Então é importante ter bastante centramento, paciência, calma, levando em consideração que Marte está formando essa oposição com Plutão. Então isso pode gerar uma tendência muito reativa, violenta a essas percepções que chegam para você nesse momento. Então, se as coisas estiverem muito intensas, se as coisas estiverem muito confusas, nada melhor do que uma noite de sono, nada melhor do que uma conversa com um terapeuta, com uma pessoa da sua confiança, para você entender como lidar com esse quantum de informações, para que você não gere processos destrutivos, rupturas na sua vida, nas suas relações desnecessárias para o momento. Então a gente tem que levar em consideração que a gente está assim numa semana intensa e que situações elas podem emergir para que sejam trabalhadas, né? Então muito discernimento para não agir por impulso e comunicar as coisas de forma destrutiva. A comunicação nesse momento ela precisa vir de uma maneira equilibrada entre essas duas energias, Escorpião e Touro, para que mudanças possam acontecer a partir de uma comunicação cirúrgica, obviamente. Às vezes a gente precisa expressar algumas situações que elas não são tão confortáveis, elas são dolorosas, elas vão sim gerar conflito, mas para que mudanças efetivas possam acontecer. Então é importante que você tenha uma visão mais geral da situação antes de se posicionar de forma tempestiva, né? Atenção, caso você sinta que a sua expressão e a sua comunicação ela está imbuída de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, se você sentir que isso está muito contaminado, se você está muito contaminada com essas questões, elabore, pense uma, duas, três vezes, para ir encontrando caminhos para que essa comunicação ela seja mais bem direcionada, mais estruturada, né? Lembrando que nós temos aí também alguns trânsitos interessantes aí de Mercúrio, que na quinta-feira, dia 31/10, faz também aí um trígono com Netuno no signo de Peixes. Então existe aí uma comunicação mais harmoniosa, onde Netuno favorece também uma maior empatia, mais compaixão nessa expressão, nessa comunicação. A partir do momento que a gente se aprofunda dentro da nossa realidade interior, né? Netuno vem falar da nossa psique, vem falar também do espiritual, Netuno em Peixes vem falar do amor crístico. Então, como a gente pode acolher essas vulnerabilidades, pode acolher essas dores, pode acolher esses desconfortos com amor. Então, esse é um aspecto incrível para que as trocas, para que o diálogo, a comunicação, ela tenha um quê de profundidade, aquele movimento ali que ele traz um acolhimento, ele traz um entendimento, que ele sai do drama e ele amplia um pouco mais a visão para se entender e entender o outro também dentro do processo dele. Muita empatia. Eu acredito que a empatia na comunicação seja a chave para que você consiga encontrar caminhos de resolução para os conflitos que possam emergir de forma saudável, harmônica e equilibrada. Então, de segunda a quinta-feira, a gente vai estar aí no momento de míngua da Lua, né? Ainda estamos aí vivendo a fase minguante da Lua, então é um momento onde provavelmente a gente está um pouco mais cansado, a gente está precisando interiorizar um pouco mais, para virada de ciclo na sexta-feira, dia 1º de novembro, com o início da lunação de Escorpião. Então nós temos aí Sol e Lua se encontrando no céu, no mesmo grau aí e minuto, no signo de Escorpião, marcando aí o início da fase nova da Lua. E a lunação de Escorpião, ela vem realmente falar desse processo de transformação, regeneração, de olhar realmente para as nossas inseguranças, para as nossas feridas, e realmente aí nos porões do nosso inconsciente para fazer limpezas,
jogar fora aquilo que não serve mais, entender que algumas situações elas precisam sim ficar no passado, que a morte faz parte do nosso processo de desenvolvimento, seja a morte simbólica, seja a morte física, seja a morte de situações que a gente carrega, de sentimentos, de emoções, de mágoas, rancores, remorsos. Esse é o momento, essa é uma alunação para a gente transcender essas limitações, deixar no passado aquilo que pertence ao passado e olhar para frente, abrindo espaço para o novo, para que a gente possa ressuscitar, para que a gente possa renascer. E essa é uma lua nova que também aí dentro do mapa da lua nova, nós temos Marte no signo de Câncer fazendo oposição com Plutão no signo de Capricórnio. Assista ao vídeo onde eu falo aí dos trânsitos de Marte e Plutão, que é muito importante, né? E eu acredito que essa alunação ela vem trazendo aí uma grande oportunidade para a gente ressignificar situações traumáticas vividas no nosso passado, seja na nossa família, nos nossos relacionamentos, heranças sistêmicas da nossa parentalidade, da nossa ancestralidade, que muitas vezes a gente reedita na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o dinheiro, nas nossas relações profissionais, na nossa relação com a gente mesmo. Quais são as tendências autodestrutivas, muitas vezes vinculadas à vítima, onde você se vitimiza, onde você se desempodera, onde você age a partir das suas carências, querendo atenção, querendo acolhimento do outro, e buscando muitas vezes aliados que te deem apoio e que sustentem esse lugar de vitimização, que estão impedindo você de crescer, de prosperar, de se desenvolver, de, enfim, esquecer tudo isso que aconteceu no passado. Não só esquecer, mas perdoar, aceitar que o passado foi como foi, que ele não pode ser diferente. A partir do momento que a gente começa a entender a nossa história de vida, não para ir ficar ali preso na dor, no trauma, remoendo aquelas angústias, mas sim encontrando a força que nos fez chegar até o momento onde nós estamos hoje, né? Olhar para o passado para se conectar com essa força, com o seu poder pessoal, com aquilo que fez você muitas vezes sobreviver a situações tão difíceis, a abusos, a situações aí, enfim, penosas que você possa ter vivido ao longo da sua história, né? Então, é um momento para você resgatar tudo isso, resgatar essa força, resgatar esse poder. Em Escorpião a gente fala disso, poder pessoal, poder para enfrentar sombra, poder para encarar a realidade da sua história de vida, do seu momento presente com honestidade. Somente com honestidade a gente vai conseguir transcender as nossas limitações. Eu acredito que a honestidade é uma característica bastante interessante e muito vinculada à energia escorpiana. Porque quando a gente olha sem colocar filtros ali na realidade que se apresenta, a gente consegue sim agir a partir da verdade, né? Sem aí ficar colocando lente cor-de-rosa, né? Vamos olhar mesmo aí para o nosso processo de transformação, para aquilo que precisa ser regenerado em nós, assumindo a responsabilidade aí pelas partes em nós que não são, enfim, tão luminosas assim, né? Para os nossos desvios de caráter. Dá espaço para isso também, porque aí provavelmente tem dor, aí provavelmente tem necessidade de proteção, aí provavelmente tem controle, tem resistências, única e exclusivamente porque a gente não elaborou situações e a gente tem medo de sofrer, né? No fundo, a gente vive aí muitas situações na nossa vida por medo de sofrer. Então, muito acolhimento nesse momento, muito cuidado, muito carinho aí com você e com os seus também. E ainda na sexta-feira, marcando o mapa da Lua Nova, vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar só sobre a Lua Nova em Escorpião. Então a gente vai falar bastante também sobre esse aspecto, mas dando uma pincelada aqui, Mercúrio em Escorpião faz também um trígono com Marte em Câncer. Então esse é um aspecto aí de oportunidade, né? Todo trígono ele gera abertura, ele não impõe resistências, é um aspecto de fluência, onde a comunicação ela vem também nesse lugar de resolução de conflitos. Então pode ser que essa semana e até ao longo dessa alunação escorpiana, você enfrente algumas situações que estavam aí na gaveta, né? Talvez comunique, fale sobre sentimentos, busque resolver e ressignificar muitas questões que você vem carregando aí há muito tempo aí dentro do seu coração, talvez com seus familiares, com seu relacionamento, enfim, é um momento para resolver conflitos a partir da sua comunicação, de maneira direta,
assertiva, lidando com esses desconfortos, mas com maturidade e com assertividade. E no sábado, dia 2 de novembro, nós temos Mercúrio, que finaliza seu trânsito por Escorpião e ingressa em Sagitário. E esse trânsito de Mercúrio em Sagitário é interessante porque ele permanece em Sagitário até o começo de janeiro de 2025, porque ele fica retrógrado de 26 de novembro a 15 de dezembro, também em Sagitário, né? Então, esse tempo, que geralmente é de 21 dias por signo, ele dobra por conta da retrogradação de Mercúrio. E Mercúrio em Sagitário, ele vem falar de uma iniciativa, ele incentiva, na realidade, o pensamento filosófico, uma visão mais otimista da vida, mais libertária. É importante ter um pouquinho de atenção com esse trânsito de Mercúrio em Sagitário, porque Júpiter, que é o regente de Sagitário, está retrógrado no signo de Gêmeos. Então, tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre Mercúrio retrógrado em Gêmeos. Dê uma assistidinha que eu acho que vai ser interessante para entender esse trânsito de Mercúrio em Sagitário. Porque Júpiter em Gêmeos retrógrado nos convida a ampliar para dentro. Então talvez seja aí uma ótima oportunidade para rever quais os caminhos que você deseja seguir e o que você precisa absorver de informação, de conhecimento para poder expandir, para poder crescer, para poder se direcionar na direção de horizontes que façam sentido para você, de novos horizontes, né? Então Mercúrio em Sagitário, ele abre a mente para possibilidades de crescimento, um momento onde a gente vai filosofar mais, onde a gente vai abrir a nossa percepção para entender a nossa realidade de maneiras mais livres, né? Então, existe aí realmente aí essa possibilidade. Lembrando que de 26 de novembro a 15 de dezembro ele fica retrógrado, vai ter vídeo aqui no canal onde eu vou falar sobre a retrogradação de Mercúrio, tá? Mas eu não vou me ater nisso nesse momento, porque acho que não é a energia da semana, tá? E no domingo, dia 3 de novembro, já aí finalizando a semana, nós temos o Sol no signo de Escorpião fazendo um trígono com Saturno retrógrado em Peixes. Então esse trígono abre aí um campo, né, no final da semana, no domingo, para a gente se conectar com a nossa espiritualidade, para que a gente possa realmente aí se comprometer com os nossos sonhos, olhar de fato o que é que faz o seu coração vibrar, o que, que vai trazer sentido para a sua vida nesse momento, olhar para esses processos de morte, renascimento, para aquilo que precisa ser liberado, para a necessidade de desapegar daquilo que já não faz mais sentido para você, para aquilo que já não sustenta quem você é, ou que já não te traz mais a alegria e a vitalidade para você viver a vida com intensidade, com entusiasmo, né? Então é um momento realmente aí para você se comprometer com essas mudanças, para você abrir caminhos, né, a partir de decisões que sustentem quem você é, que tragam essa estrutura para você. Então, esse trígono de Sol com Saturno, realmente aí é uma grande oportunidade para integração e estabilização de muitas questões que foram experienciadas aí no seu passado e de todo esse processo de transformação aí que nós estamos vivendo ao longo desse ano, né? Então, é um momento para se comprometer com novos hábitos, com novos projetos, se comprometer com você, se comprometer com os processos de transformação que vão te conduzir ao seu renascimento, a transcender a dor, a transcender as limitações, a mágoa, o ressentimento, tudo aquilo que você traz do seu passado e que te aprisiona. Esse é o momento para se responsabilizar por você, se responsabilizar para sair desse porão aí que você se colocou e vir para a luz, né? Renascer como a fênix. Quando a gente fala do signo de Escorpião, eu gosto muito dessa imagem arquetípica associada ao signo de Escorpião, que é a energia da fênix, né? Se a gente conseguir transmutar a nossa dor, transmutar as nossas sombras, a gente consegue renascer com toda essa força, com toda essa potência, né, mais fortes aí, e com uma realidade que toque o nosso coração, que possa também tocar o coração das outras pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, uma linda semana para você, que seja uma semana incrível, cheia de transformações, cheia de oportunidades para você. Um forte abraço e caso você deseje aí iniciar um processo analítico na linha da psicologia analítica, é um trabalho recorrente, semanal ou quinzenal, onde eu também trago aí a abordagem da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica nesse processo continuado, um trabalho profundamente transformador. Então, se
você quiser entrar em contato comigo para agendar a sua sessão, o link está aqui na descrição desse vídeo. E como eu disse, se você deseja fazer o seu mapa de nascimento, a sua revolução solar para você que é de Escorpião ou Libra, ainda dá tempo de fazer a revolução solar para as pessoas que são do signo de Libra, também entre em contato comigo aqui para o agendamento de sessões, mapa astrológico, é só clicar aqui, o link está na descrição do vídeo. Um forte abraço e namastê, uma ótima semana para você.